Graças a Ele estamos aqui mais uma vez, nesse culto, adorando, exaltando a Ele, agradecendo e manifestando o nosso amor e a nossa gratidão por tudo que Ele tem sido na nossa vida. Abra por gentileza a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 22, nós vamos ler até o verso 26. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22, nós vamos ler até o verso de número 26. Quem achou, diga amém. Então vamos ler o texto. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: vejo os homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou para casa, dizendo: não entres no povoado. Amém? Pode fechar sua Bíblia, feche seus olhos só por um minuto e vamos orar. Deus, te agradecemos por estar aqui uma vez mais, por ter nos proporcionado esse ambiente de adoração, de exaltação, louvor e engrandecimento ao teu nome. Uma vez mais, manifesta a tua glória e honra o teu nome através da sua palavra e nos abençoa nessa noite. Atinge as nossas vidas, porque esperamos no Senhor, ansiamos no Senhor e queremos que o Senhor se manifeste a nós nessa noite. Nós pedimos nessa hora que esse lugar seja totalmente cercado pela tua presença, que os anjos ministradores se movam em nosso meio e trabalhem a favor de nós nesse lugar. Que toda oposição à tua palavra seja atada e manietada agora em nome de Jesus. Que os corações e o entendimento que aqui estão presentes e aqueles que ausente passam, sejam abertos para a compreensão da tua palavra. Deus, oramos assim no nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Queremos aqui, irmão, agradecer aqueles que têm nos acompanhado pela internet, rede social. Sempre esqueço de falar, mas agora eu lembrei. Então quero agradecer a Deus pela sua vida e espero que Deus possa abençoar você aí na sua casa através da palavra do Senhor. Queridos, esse texto que nós lemos é uma história conhecida. Uma história que a gente já ouviu ela ser narrada, pregada, anunciada e proclamada nesse meio em que a gente vivencia, esse ambiente de culto, de adoração e de louvor. Mas, nesse tempo, Deus tem direcionado muito ao meu coração diante desse caminho. E por isso que ao meditar nesse texto, as coisas que foram saltando no meu coração, aguçou-me o desejo de poder externar a compreensão de que o Espírito de Deus fora me dando à medida que eu fora meditando nesse texto. Sempre com a perspectiva de que o nosso coração seja poderosamente abençoado. E tudo que nós precisamos nessa noite é acreditar que a palavra de Deus é poderosa para iluminar o nosso coração
e a nossa vida. Porque a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus. Se você acreditar na palavra do Senhor sobre a sua vida, ela revelará o seu propósito a você e com certeza produzirá o fruto para o qual está sendo liberado ao seu coração. Então nós vamos perceber aqui nessa história algumas curiosidades, algumas minúcias que eu quero destacar com você no texto que lemos, a partir do verso 22, para a nossa meditação. Esse cego está sendo trago a Jesus dentro desse lugar chamado Betsaida. Jesus vai chegar nessa aldeia e esse cego vai ser trago a ele, como de costume muitas das vezes acontecia. À medida que as pessoas tomavam conhecimento de que Jesus habitava um local, habitava um lugar, pairava sobre o ambiente, ele sempre recebia pessoas com necessidades e era ali, muitas das vezes, a fonte do milagre para muitas pessoas. Nós vemos o que isso acontecia tão grandemente na história, que quando a Bíblia diz que Jesus queria orar, ele tinha que se levantar muito cedo, talvez ainda na madrugada, e sair a um lugar para ficar a sós. Por quê? Porque isso de fato acontecia. Se ele saísse já num período em que a maioria das pessoas estivesse acordada e as pessoas o vissem, uma grande multidão o cercava. Então, para que ele tivesse um momento a sós com Deus, ele precisava sair muito cedo, na maioria das vezes, enquanto as pessoas dormiam. E aqui nós estamos num cenário como esse. As pessoas sabem que Jesus chegou na aldeia de Betsaida, e à medida que elas sabem, elas começam a trazer a eles os necessitados. E um desses necessitados apresentado no texto é esse cego aqui. Esse cego vai ser trago para Jesus e as pessoas que vão levar ele vão rogar a Deus dizendo: cura esse cara, toca nesse cara, faz um milagre nesse cara, ou seja, abre a visão dele, cura a cegueira dele. Mas é interessante nós observarmos que a expectativa que há no coração daqueles que clamam, ela não será atendida na medida da expectativa que o coração dele carrega. E isso é interessante pensar junto com vocês, porque muitas das vezes, nas nossas súplicas, nas nossas orações, nas nossas petições, quando não são atendidas à medida com que esperamos, pensamos de que fato Deus rejeitou a nossa petição. Mas é importante observar nesse texto que Deus não vai rejeitar a súplica daqueles que pediram em favor dele. Deus apenas vai fazer de uma maneira, quem entendeu? Diferente. Deus apenas vai fazer de uma maneira diferente. Então, o fato de Deus não fazer da maneira como eu espero não significa dizer que Ele disse para mim que não vai fazer. A questão é que Ele vai fazer de uma maneira diferente. Porque o que esses rapazes, essas pessoas que levaram esse cego, pediram para Jesus? Cura ele aqui agora, bota a mão na cabeça dele, bota a mão nos olhos dele, faz alguma coisa, sopra e cura ele aqui nesse momento. Mas não é assim que as coisas vão acontecer. O texto diz que Jesus vai pegar na mão do cego e vai levar a ele para fora da aldeia, para fora do povoado. E aqui nós começamos a ver coisas muito interessantes, que aqueles a qual encontram com Jesus, aqueles a quem são enviados a Jesus, aqueles a quem são alcançados por Jesus, precisam viver isso. Porque o texto diz que o Senhor pega na mão dele e leva-o para fora da aldeia. E o primeiro ponto que eu quero aplicar aqui é esse: que todo aquele que encontra com Jesus, ele é tirado do lugar onde ele está. Pode gravar isso no seu coração. Toda pessoa a quem Jesus vai a ela, ou vem até Jesus, e tem um encontro com Jesus, ela não pode, em hipótese alguma,
permanecer no lugar onde ela estava. Então, quando Jesus pega na mão desse cego e leva ele para fora, a primeira lição que a Bíblia quer nos dar é essa: todo aquele a quem eu vou ao seu encontro, sai do lugar aonde está. Então, eu quero dizer para você, de ambas as vias, para você que Jesus tem ido até você nessa noite, e para você que tem vindo até Jesus nessa noite, o caminho para você é único. Deus quer tirar você do lugar aonde você está. Porque a partir desse encontro você não pode mais permanecer nesse lugar aonde você se encontra. Porque o encontro com Jesus, esse contato com a pessoa de Cristo, ela me desloca do lugar aonde eu tenho permanecido há muito tempo. Eu preciso entender isso, queridos. E por isso aqui é tremendo, porque, escute bem, porque Cristo não é uma religião, não. Cristo não é uma doutrina, Cristo não é uma regra. Não, para te fincar no lugar, para te perpetuar no lugar e te fazer viver apenas uma doutrina. Não, Cristo é vida. Cristo é transformação. Cristo é restauração. Cristo é mudança de estado. Quando eu encontro com Ele, eu tenho que sair do estado em que eu me encontrava. Não tem como. Só que para que você entenda melhor e fique mais claro o que eu estou dizendo, eu não estou falando aqui de geografia. Eu não estou falando de um lugar geográfico. Eu não estou falando de um lugar físico. Eu não estou falando que eu encontro com Cristo e me tira daqui e me põe ali na esquina, ou me tira de Caxias e me põe para Niterói, ou me tira do São José e me leva para São João. Eu não estou falando de lugar físico. Não é deslocamento físico que Jesus muda na minha vida, porque não é o deslocamento físico que me transforma. O que me transforma é a mudança da minha mente. Por isso, quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então escuta, toda pessoa que encontra com Cristo, ou Cristo encontra com ela, ela tem uma mudança de mente. Toda pessoa que é encontrada por Jesus, ela não pode ter a sua mente mantida no mesmo lugar. A mente dela tem que se deslocar. Tem que ser transformado, o seu pensamento tem que mudar, o seu raciocínio tem que ser modificado. Gente, tudo está dentro da nossa mente. Tudo acontece dentro da nossa mente. Tudo. A sua mente é o que te governa, é o que te dá vida. Hoje eu falava com a senhora Eli à tarde sobre algumas questões que parece que não acontecem. E não é por não saber, porque o que mais é feito aqui é se ensinar. E eu falava para ela, senhora Eli, sabe por que algumas coisas não se movem? Porque as pessoas ainda não entenderam. Aí eu falei para ela assim, sabe por que a gente tem que fazer força para conseguir alguma coisa? Sabe por que a gente tem que vir aqui no púlpito, semana após semana, e fazer apelo para você dar dízimo? Sabe por que a gente tem que vir aqui semana após semana e fazer apelo para você ofertar? Semana após semana e fazer apelo para você vir na oração semanal dos jovens? Semana após semana para você vir no estudo bíblico? A gente tem que fazer apelo todos os cultos falando a mesma coisa. Por quê? Porque você não entendeu o propósito de Deus para você. Você não entendeu o significado de Deus na sua vida. Você não entendeu o porquê você nasceu, o porquê você existe. E quando não se entende, a gente tem que falar repetidas vezes. Repetidas vezes. E a gente vai se desgastando com assuntos repetitivos, porque uma mente que não se renova, você tem que ficar repetindo a vida toda o mesmo assunto para ela, até que ela possa compreender aquilo que você quer dizer para ela. Mas em contrapartida eu disse para ela, uma mente que foi transformada e absorveu a compreensão do propósito de Deus, você não precisa chamar ela para oração, porque ela entende que oração é a ferramenta que movimenta o reino dos céus. Uma mente, Maurício, que entendeu, que foi renovada, que compreendeu o propósito, você não precisa dizer para ela, levanta as mãos para adorar a Deus. Você não precisa dizer, fica de pé para adorar a Deus. Não precisa.
Não precisa. Todo esse desgaste, esse trabalho que nós temos é resultado de mentes que não compreenderam o propósito de Deus. Não entenderam. E é por isso que Deus nessa noite está dizendo: eu quero tirar a sua mente desse lugar de paralisia. Eu quero renovar o seu entendimento, eu quero renovar a sua mente. Eu quero renovar o seu pensamento, eu quero renovar as suas ideias, eu quero renovar o propósito da sua mente. Porque uma vez que Deus renova o seu entendimento, tudo na sua vida será renovado, tudo. Será que você nunca se perguntou por que você não consegue se desvincular de uma vida velha? É porque o seu entendimento ainda é antigo. Porque uma mente nova também me traz uma vida nova. Uma vida nova. Nós nunca vamos mudar o corpo sem antes mudar a mente. É por isso, deixa eu dizer uma coisa aqui, de repente eu vou até ser ofendido por isso, mas não importa. Deixa eu dizer o que eu penso. É por isso que a gente hoje na igreja tem que estabelecer tanta doutrina. Quer ver um exemplo? A doutrina de vestes, a doutrina de roupa. A gente tem que vir para o púlpito ensinar como é que os cristãos têm que andar. O que convém e o que não convém para ele usar. Por que isso? Porque ele não teve entendimento. Porque isso quem faz em nós é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo renova minha mente, eu sei o que é conveniente vestir. Eu não preciso que alguém me ensine qual é a roupa que eu tenho que botar, porque uma mente renovada sabe o que cabe nela e nele. Entende? Uma mente renovada sabe o que é devido para ele fazer como filho e servo de Deus. Ele não precisa estar sendo massacrado e cobrado. Isso é uma mente refeita. E é isso que Deus quer fazer conosco. Esse ano a nossa mente tem que sair do lugar onde ela está. É isso que Deus está dizendo para aquele cego. Ele está pegando ele aqui e dizendo: ó, eu vou tirar você desse lugar onde a sua mente estagnou há muito tempo atrás. E parou aí. Segundo, por que Deus me tira do lugar onde eu estou? Olha para o seu irmão com carinho e diz para ele assim, ó: porque não há milagres. Pode olhar para ele. Mas olha com fé, não, olha com fé. Olha, Bruninha, para o Maurício, você ama isso, é um amado, olha para ele, vai. Olha para ele. Diz para ele aí que ele vai aprender hoje. Você vai dizer para ele assim, ó: não há milagres em lugares seguros. Não há milagres em lugares seguros. Por que Deus não atendeu ele lá dentro? Na aldeia. Lá que foi feita a súplica. Mas Deus tira ele para fora, porque não há milagres em lugares seguros. Pensa comigo. Você conhece a história de alguém que é cego. Um cego, ele sobrevive muito bem aonde? No lugar do seu convívio, na sua habitação. Por quê? Porque ainda que ele nasceu cego, ou se de repente ficou no decorrer do tempo, melhor ainda, porque ele teve visão, ele conheceu aquela casa, ele conheceu aquele lugar, ele conheceu aquele território, ele conheceu aquele ambiente. Então, ainda que ele não consiga enxergar visualmente, ele tem determinadas adaptações que permitem certo conforto a ele naquele. Sim ou não, gente? Porque você há de convir, por maiores que sejam as nossas... Quer ver uma coisa? Quer ver um exemplo? Quando a gente está com uma certa dor no corpo, geralmente a gente procura dar um jeito para amenizar, sim ou não? Você sempre procura uma posição que quando você encaixa aquela posição, aquela dor alivia. É ou não é assim? É ou não é? Você encaixa em uma certa posição, aquela dor há uma adaptação para tudo na nossa vida. Por mais que a dificuldade desse homem seja grande, a cegueira, ele no lugar que ele conhece, ele tem algumas adaptações que promovem a ele conforto. Ah, Jesus da glória, me ajuda. Me ajuda, Jesus. Porque Deus não gosta de operar na nossa vida quando nós estamos em lugares confortáveis. Quem está pegando isso? Deus não gosta de operar na nossa vida enquanto nós estamos em lugares confortáveis. Deus não gosta de operar na nossa vida enquanto nós estamos em lugares
seguros. Não estamos. Esse lugar aqui, para esse homem, é um lugar seguro, é um lugar que ainda proporciona segurança para ele. É um lugar que ainda traz certo descanso, certo conforto. Então, antes de Deus trabalhar na vida dele, Deus pega na mão dele e tira ele do lugar de segurança e leva ele para o lugar da insegurança, leva ele para o lugar do desconforto, leva ele para o lugar de desapego. Entende o que eu estou dizendo? Pega isso, eu anotei aqui para não esquecer, eu vou falar isso para você. Anotei aqui para mim não esquecer, que senão eu esqueço. Grava isso aí, ó. Os maiores milagres nas nossas vidas vão acontecer nos lugares das nossas maiores inseguranças, dependências e angústias. Os maiores milagres na nossa vida vão acontecer nos maiores lugares da nossa insegurança, dependência e angústia. Eu tenho uma palavra para entregar para você, você recebe? Escuta bem isso, porque eu vou profetizar pela fé de novo. Porque esse ano Deus vai tirar a tua mão de muita coisa. Porque tem muita coisa que você ainda não experimentou, porque a tua mão não consegue deixar a mão de Deus entrar no negócio. Há muito tempo Deus quer fazer muita coisa na tua e na minha vida, mas a gente não consegue tirar a nossa mão do controle das coisas. A gente está sempre lá achando que somos nós que vamos assegurar a vitória. E Deus está falando nessa noite: eu vou pegar na tua mão e vou te tirar para fora do lugar da tua segurança, porque eu é que vou assegurar e garantir a tua vitória. É assim. É assim que acontece. Ô coisa difícil é esse negócio de Deus controlar a nossa vida. Esse negócio de Deus governar a nossa vida é um negócio difícil demais. Parece que nos dá um certo pavor, um certo pânico. Sei lá, a gente fica meio assombrado com essa ideia, sim ou não? A gente fica meio assombrado com essa ideia. Porque a gente quer controlar tudo. Por isso que o maior desafio do povo no deserto, qual foi? Qual foi o maior desafio do povo no deserto? Deus não dá abastecimento. Quando Deus não deu abastecimento, eles entraram em angústia e agonia. Por quê? Porque comeu agora e amanhã não sabe se tem. Olha para dentro de casa, não tem para o outro dia. E aí é difícil demais. Aí o que você faz? Vai orar? Não. Você pega o telefone e liga para o amigo rico. Aí dá para dividir uns arroz aí na sua casa? É assim ou não é? Sabe o que é isso? É você provocando a tua própria solução. É porque você não suporta ficar no lugar da insegurança. Ai, Jesus, eu vou falar isso? Você não aguenta ficar no lugar da insegurança, você não aguenta permanecer no lugar da dependência, você não aguenta, isso te angustia. E aí você quer dar um jeito. É aonde a gente vai no banco e mete a mão no lins. É onde faz empréstimos doidos, que Deus não disse para você fazer nada, mas tu quer ver a solução lá dentro, porque senão tu fica apavorado. Mas vai se preparando, porque Deus vai te levar para lugares inseguros nesses tempos. Lugares de insegurança, lugares de dependência, lugares, tia Lu, onde se esgotam os teus recursos. Só que Deus não vai fazer isso para te entristecer, Ele vai fazer isso porque Ele quer gerar milagres. Toda vez que Deus quer operar com milagres na nossa vida, Ele nos leva a locais de insegurança. E por que isso, pastor? Vamos lá. Porque são nos momentos de insegurança, dependência e angústia que o meu clamor se torna intenso e de todo o coração. São em momentos de insegurança, de dependência e de angústia que o meu clamor se torna intenso e de todo o coração. Parece ruim dizer isso. Parece uma mensagem amaldiçoadora. Pastor, o senhor está dizendo que
eu vou entrar em tempos difíceis, em tempos de angústia, eu vou para lugares de insegurança. Parece ruim isso, mas isso é para trabalhar a nossa vida, moldar a nossa vida segundo a imagem do nosso Deus, segundo a vontade do nosso Deus para nós, porque Ele tem desejado se mover muitas vezes no nosso meio, mas o nosso próprio domínio que nós temos tem impedido Deus de agir na nossa vida. E é nesses momentos que nós somos levados a uma intensidade que nunca antes ocorreu nas nossas vidas. Nunca antes ocorreu nas nossas vidas. Quem já viveu isso aqui sabe disso. Porque por mais que isso se contrarie diante de uma realidade, porque a intensidade na nossa vida deveria ser gerada pelo Espírito. Sim ou não? Sim. Só que a nossa dureza de coração é tão grande, a nossa incredulidade é tão grande, que o Espírito de Deus muitas das vezes não consegue acessar o nosso coração para provocar o nível de intensidade no nosso clamor que a gente precisa. Por quê? Porque para que um clamor se intensifique, ele precisa de identificação. Ele precisa de um alvo, ele precisa de uma causa, e dificilmente isso entra em nosso coração sem que um momento trágico se estabeleça na nossa vida. Sem que a dor nos acometa, o nosso coração não amolece. Não amolece. E para Deus operar na nossa vida, muitas das vezes, Ele precisa nos levar a um lugar aonde nós nos quebremos, aonde nós nos despedacemos, porque é ali que nasce a intensidade. Olha o que sai da boca do salmista no livro dos Salmos. Ele diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso não está no texto à toa, queridos. O texto está dizendo que um clamor feito na angústia, ele atrai a atenção do céu, porque na angústia o teu coração vai por inteiro, na angústia o teu coração vai sem medida, na angústia o teu coração vai sem reserva, na angústia o teu coração não tem defesa, na angústia o teu coração se quebra. E é assim que Deus extrai a intensidade das nossas vidas. É assim que Deus extrai a intensidade. Porque muitas das vezes nós não permitimos sermos trabalhados pelo Espírito Santo, para que cheguemos nesse lugar onde a nossa oração tenha tamanha identificação, tamanha causa, tamanho fervor, tamanha inteireza de coração seja o nosso clamor. E muitas das vezes é necessário com que Deus trabalhe dessa forma nas nossas vidas para poder gerar o que Ele quer. Escuta isso. É nesse momento, se você puder escrevendo, vai escrevendo. É nesse momento que eu agrido o possível e chamo a existência o impossível. É nesse momento que eu agrido o possível e chamo a existência o impossível. É nesse momento. No momento onde o cenário está nesse estado, a condição está nesse caos, é nesse momento que o possível vai ser agredido em minha vida. Porque, gente, se não fizer isso, a gente só vive no natural. A gente só faz o que é possível, e o impossível nunca se estabelece para nós. Por mais que isso pareça contraditório, o momento do teu desespero é exatamente nesse momento que o impossível vai ser agredido por você. É no momento do teu desespero que você vai ultrapassar a linha do possível para o impossível. É no momento do teu desespero que o sobrenatural vai ser acessado por você. É no momento da tua aflição que a dimensão do Espírito vai ser acessada por você. É nesse momento.
É nesse momento. Porque nesse momento você vai se envolver com a causa pela qual a sua oração está atacando os céus. É nesse momento. Nós somos levados a fazer coisas que jamais imaginamos que faríamos no momento normal. No momento normal. Muitos de nós não têm entendido porque os dias têm sido tão difíceis. Muitos de nós não têm entendido porque têm passado por tantas coisas, porque têm enfrentado tantas coisas, porque têm lutado tanto, porque tantas barreiras. Mas pode escrever o que eu estou falando. Isso é Deus produzindo em nós um peso maior de glória. O sofrimento na vida do Filho de Deus não o mata, mas o levanta com poder e autoridade. Grava isso na tua vida. O sofrimento, ele intensifica a sua oração. Ele traz fervor ao seu clamor. O sofrimento, ele dá vida ao propósito de Deus no seu coração. E é por isso que muitas das vezes nós estamos em cenários que não queríamos estar. Nós estamos em momentos que não queríamos estar. Nós estamos travando guerras e batalhas que não queríamos travar. Mas é Deus nos moldando para o tempo em que está por vir no nosso meio. É Deus nos preparando. Pode gravar isso. Agora escuta isso. Eu não me entrego por inteiro quando inteiro eu estou. Pega isso. Eu não me entrego por inteiro quando inteiro eu estou. Mas uma vez que sou quebrado, me derramo sem reservas, defesas e restrições. Eu não me entrego por inteiro quando inteiro eu estou. Mas uma vez que sou quebrado, me entrego por inteiro, sem reservas, defesas e restrições. Eu não me entrego por inteiro quando inteiro eu estou. Mas uma vez que sou quebrado, me entrego por inteiro, sem defesas, reservas e restrições. Para Deus ter você por inteiro, Ele tem que te quebrar muitas das vezes. Porque as tuas defesas são grandes demais. São muitas restrições, são muitas resistências dentro de você. Deus tem batido na nossa porta, queridos. E eu vou te dar um conselho hoje. Talvez não precise chegar a isso. Talvez Deus não precise fazer isso com você para poder ter a inteireza do seu coração. Porque deixa eu dizer uma coisa para você que não entende. Porque talvez você acha que Deus não liga para você. Talvez você ache que Deus não se importa com você. Escute bem isso que eu vou dizer aqui. Talvez você ache que quando você decide parar, quando você decide largar, quando você decide desistir, quando você decide ir embora, quando você não decide fazer, você acha que Deus não está nem aí. Você acha que Ele falou, tá bom então meu filho, tá tranquilo. Não. Não. Queridos, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para reconectar o homem com Deus, que uma vez havia sido separado. Peraí, Deus tinha coinonia com o homem no Adão com o homem no Éden todos os dias. O homem peca, o relacionamento desse homem é rompido, ele é expulso do jardim. Começa a criar e a gerar a partir dele uma geração que vai se corromper e Deus vai destruir e matar essa geração, com exceção da família de Noé. Mas depois o que Deus faz? Pega o seu próprio filho e envia para morrer na cruz do Calvário, para reconectar o homem com Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus não vai abrir mão do teu coração. Pode desistir dessa ideia, queridos. Você pensa, não, Deus não está ligando para o meu afastamento, Deus não está ligando para a minha distância, e muitas das vezes Ele começa a quebrar você para ter o teu coração de volta, porque Ele não vai abrir mão de ter o teu coração. Ele te chama com suavidade, com carinho, com amor, mas a gente resiste e insiste a virar as costas. Aí Deus sabe que vaso, se não for quebrado, não volta. Vaso, se não for quebrado, não se entrega. Vaso, se não for quebrado, resiste. E aí é onde começa a acontecer esses processos na nossa vida, para Deus ter o nosso coração de novo. Eu não sei se você crê na soberania de Deus, amém? Eu creio
Eu creio num Deus soberano, eu creio que cada um que está aqui foi escolhido por Deus. Eu creio que cada um foi eleito por Deus. Então deixa eu te lembrar de alguns textos bíblicos. A Bíblia diz assim, olha, nenhum dos que o Pai me deu se perderão. Nenhum dos que o Pai me entregou eu lançarei fora. A Bíblia diz, e aqueles que o Senhor me deu eu os amei até o fim. Sabe o que Deus está dizendo? Nenhum dos que eu dei para o meu filho vai se perder. Você não vai se perder. Deus vai atrair você, não importa a maneira que Ele tem que fazer, mas Ele vai atrair o teu coração. Você se ilude se você pode achar que a sua decisão de não querer vai te manter distante. Ele vai puxar você. Vai puxar. Ele vai puxar você. Porque não fica, gente. Não fica. Não fica porque não há ninguém, assim como está escrito lá no livro de Jó, no capítulo 42, que possa frustrar ou impedir os planos e os propósitos de Deus. Nenhum dos seus planos e de seus propósitos ou pensamentos podem ser frustrados ou impedidos. Não podem. Deus vai atrair o teu coração. Então, o que eu estou dizendo hoje? Eu estou dizendo o seguinte, Deus tem falado com você. Muitas vezes. Deus tem orientado você, Deus tem usado pessoas para falar o teu coração. A opção de desabrochar, de se abrir é sua. A opção de se render à vontade de Deus é sua, mas se você quiser manter a resistência e a dureza, e a opção de viver longe do que Deus preparou para você, Ele vai arrumar uma maneira de te trazer e de te atrair de volta, porque Ele não vai te perder. Pode gravar isso. Pode gravar isso. Ele vai arrumar uma maneira de trazer de volta. Ele vai arrumar um jeito de trazer de volta. Então vamos continuar aqui. Lembra quando Deus chamou Abraão? Quem lembra? Em que capítulo Deus chama Abraão? Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão. Olha como Deus chama Abraão. Abraão, sai da tua terra. Sai, Abraão, do meio da tua parentela. Abraão, sai da casa dos teus pais. Por quê? Porque eu farei de ti, Abraão, uma grande nação. Abraão, eu vou operar coisas maravilhosas na tua vida. Eu vou fazer coisas tremendas e sobrenaturais na tua vida, mas se retira do lugar da tua segurança. Sai do lugar da tua segurança, Abraão. Gente, a gente precisa compreender isso. Isso aqui que eu estou dizendo é muito sério, porque Deus tem algo muito poderoso para fazer na vida de cada um de nós aqui, mas nós precisamos abandonar os nossos lugares seguros. Os nossos portos seguros e confiar totalmente naquele que nos chamou. Abandone os locais da tua segurança nessa noite e se entrega verdadeiramente ao propósito de Deus. Fala a verdade, se tu estivesse aqui no lugar de Abraão, você ia abandonar? Se tu estivesse no lugar de Abraão e ele fizesse esse mesmo chamado para você, duvido que você não ia titubear. Questionar, talvez falar com Deus para repensar, talvez ele não tinha entendido direito, ou se não fosse Deus diretamente, se fosse o profeta, automaticamente você ia falar, esse cara é falso profeta. Se não fosse o próprio anjo do Senhor, tu ia falar, não está na carne, Deus não vai falar uma coisa dessa comigo nunca, vai. E é aqui que eu quero que alguém que quer viver, tem alguém aqui que quer viver além do natural? Pelo amor de Deus, deixa eu ver que tem. Porque se tiver gente aqui para viver o natural, isso aqui que eu estou pregando nem adianta, não serve de nada. Agora, para quem quer ir além do natural, precisa largar o lugar da segurança. Deus nunca vai agir de maneira sobrenatural enquanto nós estivermos assegurados no que é terreno. E aí, sabe o que o Espírito Santo falou para mim aqui agora? Deus já tem feito isso na vida de algumas pessoas aqui. Deus tem tirado a segurança de alguém. E você não entende nada, você acha que é só sofrimento, você não vê o propósito.
Você acha que é só dor, você acha que é só caos. Você acha que é só tragédia, que é só desastre. Deus tem tirado o teu chão, muitas das vezes. Você tem perdido a tua própria segurança e não entende nada do que está acontecendo. Deus não está te fazendo sofrer à toa. Tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um propósito. Hoje você não entende o que Deus faz, mas amanhã você compreenderá. Muitas das vezes você se sente sem chão, sem amparo, sem apoio. Você olha para o lado, para o outro, você não vê nada e nem ninguém. E o mínimo que você tem parece que, vai se dissipando, você se vê sozinho. Mas todas as vezes, eita, ui, Jesus da glória. Eita, Jesus. Todas as vezes que Deus manda pessoas embora da minha vida é porque Ele quer se aproximar de mim. Todas as vezes que Deus afasta pessoas de mim e tira minha segurança, meu apoio, meu amparo, é porque Ele quer se aproximar de mim e ser a minha torre forte. Porque por mais que nós estejamos tratando de coisas naturais, gente, porque eu não estou aqui renegando e rejeitando isso. Eu não estou aqui jogando fora o apoio uns dos outros, não. Eu não estou aqui renegando a importância de um braço humano no teu lado, está escrito na Bíblia. Eclesiastes capítulo 4, 9 está dizendo, melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levantará. Eu não estou dizendo isso. Só que é bem verdade que acontece, que enquanto nós temos os braços humanos do nosso lado, nós esquecemos de quem verdadeiramente é a nossa torre forte. É verdade que enquanto nós temos os recursos e os braços do nosso lado, nós fizermos dessas pessoas o nosso porto seguro. É natural isso. Isso é o ser humano. Isso é a humanidade. E Deus sabe que nossa humanidade, ela tem essa dificuldade de ser trabalhada. Então, quando Ele quer se tornar a base da nossa vida, Ele começa a remover tudo que tem à nossa volta. Aí você olha para um lado, para o outro, não vê nada e nem ninguém, mas há um Deus do teu lado dizendo, eu sou a tua fortaleza. É isso que acontece. É isso que acontece. Imagina o que Abraão pensou. Deus está me mandando embora para longe de todo mundo. Vai para onde, Abraão? Vai peregrinar numa terra que você desconhece. Não tem nenhum local definido, não tem nenhum local conhecido. Eu vou para casa de algum parente. Abraão, sai por aí. Vai peregrinar em terra desconhecida. Eu vou te guiar, Abraão. Quem vai estar do meu lado? Ninguém, Abraão. Só eu vou estar do teu lado. Só eu vou estar do teu lado. Deus quer nos tirar do lugar da nossa segurança. Porque os milagres, Bianca, vão voltar a acontecer. Mas nos lugares inseguros da nossa vida. Porque no lugar da nossa insegurança, Bruna, Deus pode ser Deus. No lugar da nossa insegurança, Ele pode ser Deus. E é isso que Ele quer ser na nossa vida. Agora vamos caminhar aqui. Que ainda tem algumas coisas aqui, eu não posso passar muita hora. Olha só o texto que diz para nós. Jesus trouxe esse rapaz para fora. E o texto vai dizer que ele cuspiu nos olhos dele, impôs as mãos sobre ele. Está escrito aqui, ó. E perguntou, vês alguma coisa? Quando eu li isso, eu fiquei intrigado. Jesus trouxe ele para fora, cuspiu nos olhos dele, impôs as mãos e perguntou, vês tu alguma coisa? Por que isso aqui me intrigou? Porque é raro esse acontecimento. Porque eu não vi muitas das vezes, nas curas que Jesus operou, ele perguntar isso aqui para as pessoas. Perguntar se aquilo que ele fez aconteceu. Não vi muito Jesus fazer isso.
como se ele quisesse ter uma testificação, uma certeza de que se aquilo que ele ministrou realmente aconteceu. Eu não vi muito isso, e isso me chamou a atenção. Além disso, o texto diz que quando o moço responde, ele diz assim: eu vejo os homens como árvore. Ou seja, a minha visão ainda não está limpa, ela ainda está embaçada. Então, isso me intrigou mais ainda, porque aí eu pensei, bom, o que é isso? Será que há insuficiência no poder de Jesus? O que aconteceu aqui que houve uma necessidade de uma segunda ministração? Porque na primeira ele não foi plenamente curado, está no texto. Na primeira ministração de Jesus, ele não foi plenamente curado. Os seus olhos se abriram um pouco, porém, a sua visão ainda não estava plenamente clara. Ela estava embaçada. Não houve uma cura plena, e eu não acredito que o meu Jesus é um Deus de cura pela metade. Deus é um Deus que cura-me por inteiro. E aí eu perguntei para Deus, Deus, então o que é isso aqui? E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Sabe o que é isso aqui? Por que a cura desse rapaz aconteceu, vamos dizer assim, em duas etapas? Porque a primeira ministração de Jesus está abrindo a visão das expectativas nele. Quem está pegando isso, gente? Quem está pegando o que eu estou falando? A primeira ministração está abrindo a visão da expectativa. A primeira ministração está abrindo a visão da esperança. A primeira ministração está abrindo a visão da fé. Por que na primeira vez que ele é ministrado, ele não é curado plenamente? Gente, por quê? E aqui é um ponto muito importante, eu queria que você prestasse muita atenção e não se distraísse agora, porque esse ponto é muito importante. Por que na primeira vez que ele é ministrado por Jesus, ele não recebe plenamente a sua cura? Porque Deus sempre vai priorizar corações que esperam nele, que acreditem nele, que tenham expectativas nele. E eu anotei aqui para tu não esquecer. Antes de a cura acontecer em mim, eu preciso vê-la em mim. Antes da cura acontecer em mim, eu preciso ver. Então por que a primeira ministração abre a visão da esperança e da fé e da expectativa dele? Porque Jesus está dizendo, eu vou ministrar a cura sobre você, mas antes você tem que já vê-la sobre ti. Entende o que eu falo? E eu penso e percebo que eu sou parte de uma geração que não se vê mais curado. Eu tenho percebido nos meus dias, eu tenho percebido no seio da igreja, eu tenho percebido no meio do corpo de Cristo, que as pessoas já não se vê mais restauradas, já não se verem mais erguidas, meu primo Dudé, já não se veem mais saradas, elas já não se veem mais restituídas, elas não se veem mais vivendo os propósitos de Deus, elas não se veem mais vivendo os planos de Deus, os projetos de Deus, os sonhos de Deus, o chamado de Deus na sua vida. E aí há um Deus no céu dizendo, eu quero curar você, mas eu quero que você volte a ver a cura primeiro em você. Eu sou Deus de restauração, mas eu preciso que você volte a se ver restaurado. Eu sou Deus de renovação, mas eu preciso que você volte a se ver renovado. Eu sou Deus que ergo aquele que está caído, mas eu preciso que você volte a se enxergar de pé. Deus quer compartilhar esse milagre comigo. Deus não quer atuar num coração que não espera mais por Ele. Deus não quer atuar num coração que não acredita mais no que Ele pode fazer. Deus não quer operar mais num coração que não tem mais expectativa de nada na sua vida. E eu tenho certeza de que eu estou falando a uma igreja que já não acredita mais que na sua vida pode dar bons frutos, pode dar bons resultados, que você pode ser uma fonte, que você pode fluir, que você pode viver o seu chamado. Há um descrédito no coração da noiva do Senhor nesses dias. E a questão aqui, gente,
Não dá para questionar se Deus me vê curado, porque Ele me vê. E quem mais quer me curar é Ele. A questão aqui sou eu. A questão não é Deus. A questão aqui não é Deus. Porque os planos dele são perfeitos. Deus me quer curado. Deus me vê curado. Mas a questão é se eu me vejo. Deus me vê restaurado. A questão é se eu me vejo. Eu falo a pessoas aqui que já são antigas dentro do Evangelho. Eu falo a pessoas aqui que conhecem a Deus. Eu falo a pessoas aqui que já gozou de experiências maravilhosas com Deus. E aí eu te pergunto, para você. Eu pergunto para você, será que você ainda se vê naquele tempo? Será que você ainda se vê como você foi naqueles dias? Será que você ainda se vê sendo alguém apaixonado por Deus? Será que você ainda se vê amando a Deus? Será que você ainda se vê servindo a Deus? Será que você ainda se vê adorando a Deus de uma maneira plena, como um dia você adorou? Ou será que tudo aquilo que um dia foi vivenciado na sua vida está esquecido, não porque a sua memória é ruim, mas porque você não consegue acreditar mais que um dia você possa chegar ao menos na metade de um dia do que você foi? E hoje você já assumiu para você uma identidade nova, essa identidade de morto espiritual, essa identidade de frio, de apático, essa identidade desse coração que não compartilha mais nada, que não sente mais nada, esse coração que não quer mais amar, esse coração que não quer mais perdoar, que não quer mais ser incendiado, que não quer mais fazer parte de nada, que não quer semear nada. Será que você já assumiu essa identidade hoje? Mas Deus está dizendo, eu quero que você volte aqui, que eu posso te levar no início de tudo e posso te restaurar. Ei. A primeira ministração hoje não vem para te curar, vem para restaurar a sua esperança, vem para abrir os seus olhos da fé. É isso que o texto mostra. A primeira ministração abriu parte dos olhos dele. Ele não foi totalmente curado, mas ele já começou a ver alguma coisa. Ele não viu plenamente, mas ele já disse, os homens parecem com árvores. Queira Deus nessa noite que pelo menos uma pequena chama seja acesa em você. Deus da glória. Queira Deus nessa noite que ainda que um pouco a visão da sua esperança se abra. Talvez você não vai ver aquele propósito inicial com toda clareza, mas você vai ver sinais daquele início da sua vida. Você vai se lembrar daquele início, daqueles dias, e você vai voltar a ter esperança de que aqueles dias voltem sobre a sua vida. É isso que Deus quer trazer de volta para as nossas vidas. É isso que Ele quer fazer a gente enxergar hoje, gente. Porque a ideia de Deus é essa, é encontrar uma igreja cujo coração ainda espera nele, cujo coração ainda acredita. E aí eu te pergunto, você ainda acredita? Você ainda acredita, gente? Você ainda espera alguma coisa? A questão é o seguinte, nós estamos aqui com nossas necessidades, e muitas, e cada um tem as suas, precisando de que Deus entre com providência em cada uma de nós. Mas a questão é, será que você espera e crê que eu posso entrar nessa causa? A questão é essa. Será que você espera que eu mude isso? Porque a sensação que eu tenho é que alguns já aceitou a sua realidade. E eu quero que o Espírito Santo sacuda você hoje com muita força. Porque Deus não gosta de ninguém que aceitou uma realidade que não é a dele para a sua vida. Deus não gosta de ver ninguém aceitando realidade que não foi a que Ele preparou para você. Deus vai chacoalhar você desse lugar de estagnação e tirar você daí. Vai tirar. Escute, as nossas necessidades não são suficientes para mover a mão de Deus a nosso favor. Pode pegar isso.
As nossas necessidades não são suficientes para mover a mão de Deus a nosso favor. Então não adianta chegar para Deus e se fazer de coitado. Não adianta chegar para Deus e se passar de vítima, porque isso não atrai milagre. Não adianta chegar para Deus e querer fazer joguinho com Deus, deprimidinho, porque isso não funciona. As nossas necessidades não são capazes de mover a mão de Deus em meu favor. Deus espera um coração com expectativa, com fé e com esperança. Não importa o quanto quebrado você esteja, mas você tem que chegar diante dele dizendo: Deus, eu ainda acredito que tu pode mover. O que move a mão de Deus é quando você olha para o cenário, para um lado e para o outro e não vê solução, mas você diz para ele: mas eu ainda espero em ti. Quando você está todo sem condições humanas falando, e chega aqui dentro e o teu coração ainda tem expectativa de adorar a ele. Você tem expectativa de que a mão dele se mova ao seu favor, porque, gente, eu estou falando isso porque isso está martelando muito no meu coração. Eu sinto uma igreja que entra nessas portas e não tem expectativa de ser alcançada por Deus. E aí eu não sei o que você pensa, por que Deus não se revela a você, mas eu queria te dar um ponto hoje. Com certeza as suas expectativas ainda fazem diferença, porque Deus está no céu olhando para a terra dizendo: deixa eu ver aquele que espera que eu desça lá. Deixa eu ver aquele que acredita que eu posso ir lá. E que eu posso mudar e intervir hoje na causa dele. Mais do que necessidade, é preciso expectativa. É preciso esperança. Então aqui vai um segredo. Pare de chegar diante de Deus como coitadinho. Pare de se vitimizar diante de Deus, porque isso não vai mover nada. Tenha coragem de chegar diante dele mesmo em meio à sua dor, mas mostre para ele que você ainda acredita nele. Mostre para ele que você ainda confia, mostre para ele que você ainda espera, porque isso pode fazer ele se movimentar a seu favor. Depois de abrir a visão da esperança, da expectativa e da fé, Deus vai abrir a visão dele plenamente. Então, antes do milagre completo, Deus vai abrir a visão da minha esperança, da minha expectativa e da minha fé. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Antes do milagre completo, Deus vai abrir a tua visão da esperança, da expectativa e da tua fé. Pode gravar isso. Jesus agora vai ministrar outra vez sobre ele. E o texto diz que a visão dele vai ser totalmente restabelecida. Plenamente. Totalmente. Aí, a última mensagem do texto, e a gente finaliza. Jesus fecha, dizendo para ele o seguinte: não entre novamente no povoado. Não entre novamente no povoado. E eu falei isso tudo para chegar só aqui. Só para poder falar o tema da mensagem para o Silvio. Para ele botar lá no YouTube. E o tema da mensagem está aqui, só nesse verso. Não entre mais no povoado. E qual é o tema da mensagem? O tema é esse: rompendo com o lugar da onde você saiu. Rompa com o lugar da onde Deus tirou você. Rompe com o lugar da onde você saiu. Porque uma coisa, gente, é sair, sim ou não? Uma coisa é sair, outra coisa é o quê? Outra coisa é romper. Sair de um lugar não significa dizer que eu rompi com ele. Desceu, Bruno. Sair de um lugar não significa dizer que eu rompi com ele. Por quê? Porque sair está ligado àquele que me tira. Romper está ligado com a decisão que eu tomo. Hã? Quem está pegando isso, gente? Por que sair é diferente de romper, Ju? Porque sair está ligado com aquele que me tira. Romper está ligado com a decisão que eu tomo. Para sair eu preciso que alguém me tire.
Para romper, eu preciso decidir. Ah, Jesus, não é possível que você não está pegando isso. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Mas a decisão de me permanecer na luz é minha. Deus me tirou da escravidão do pecado, mas eu é que decido não pecar mais. Lembra do texto da mulher adúltera? Quem lembra? A mulher adúltera é traga pelos seus acusadores até Jesus. Jogam ela no chão e dizem: essa mulher foi pega no ato do adultério. E a lei diz que nós temos que matá-la apedrejada. Jesus, escrevendo na areia, diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que os seus acusadores foram largando suas pedras e foram embora. À medida que só ficou aquela mulher, Jesus olhou para ela e disse assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, mulher? E ele disse: eu também não te condeno, mas a mensagem não terminou ainda. Não te condeno, mulher, porém, vai e não peques mais. Eu estou te libertando, mulher, dos seus pecados, mas a decisão de romper com eles é sua. A mensagem dessa noite é essa: rompendo com o lugar da onde eu te tirei. Jesus nos tirou, agora nós precisamos romper de vez com esses lugares. Porque no final de tudo é isso que Deus vai dizer para aquele homem: não entre mais nesse povoado. Não entre mais nesse lugar da onde Deus te tirou. Não volte mais nesse lugar da onde Deus te resgatou. Não volte mais no meio dessas pessoas. Não volte mais. A mensagem de Deus é essa: rompe com esse lugar. Rompe com esse ambiente. Rompe com essas pessoas. Rompe. Rompe. Porque uma nova etapa está se estabelecendo na sua vida. Você era cego. Agora você vê. Escuta. Olha que profundo que é isso, gente. Eu preciso que você entenda isso aqui, pelo amor de Jesus. Olha isso aqui. Quando o texto se inicia, o que acontece? Jesus pega o cego pela mão e leva para fora. Está no texto. Logo nos primeiros versos, Jesus está pegando na mão do cego e levando para fora. Mas no término do versículo, depois de que a visão dele está restabelecida, Jesus não pega mais na mão dele e leva para fora, porque uma vez que ele abriu a minha visão, eu tenho condição de ver o que é errado e decidir não botar mais os meus pés. Então, se Jesus ainda tem que pegar na tua mão para te levar para fora do erro, é porque tu ainda está... Eu não gostou dessa não, que eu não vi nenhum glória a Deus. É a verdade, porque se Jesus ainda está tendo que pegar na minha mão para me tirar dos lugares errados, é porque a minha visão ainda não foi aberta. Porque quem tem visão aberta vê o erro e diz: não vou. Quem tem visão aberta, em vez de ir para a direita, vai para a esquerda. Quem tem visão aberta, sai da roda do escarnecedor. Quem tem visão aberta, sai do meio do embaraço. Quem tem visão aberta, sai. Esse é o propósito, rompendo com o lugar da onde Ele tirou você. Se você romper, você vai viver um novo tempo na sua vida. Um novo tempo na sua vida você vai viver, e Deus te chama para isso hoje. Porque eu tenho falado isso desde o final do ano aqui, da virada do ano passado para esse ano. Eu tenho falado isso e tenho crido nisso no meu coração. Porque Deus tem falado isso comigo nas minhas orações, que esse ano é um ano em que Deus vai levantar e usar pessoas decididas e definidas. Escuta aqui, gente, escuta aqui uma coisa. Tem um salmo na Bíblia, de número 90, leia na sua casa. É um salmo escrito por Moisés. Moisés descreve nesse salmo, em todo o seu contexto, sobre a brevidade de vida. Leia na sua casa. O quanto a vida é breve e passa logo. Certa feita, eu escutei uma frase que dizia assim: o fato de saber
que a vida é breve e passa rápido, me fez tomar grandes decisões na vida, porque entendi que não tenho muito tempo para fazer escolhas. Quanto mais tempo você protela uma decisão, mais da vida você perde. Porque toda a vida que se vive está estabelecida em cima de uma decisão. Quando é que você construiu uma família? Quando você decidiu casar. Quando é que você teve filhos? Quando você decidiu casar. Geralmente é assim que funciona. Tudo que você estabelece em cima de uma decisão. Quanto mais você protela uma decisão, você está perdendo parte da vida. Então Deus está nos chamando a uma definição nesse tempo. Deus está nos chamando a uma decisão. Chega de protelar, queridos. Chega de protelar. Chega de ficar em cima do muro. Chega de titubear em dois pensamentos. Acho que na última vez que eu preguei sobre o coração dividido. Eu tenho falado sobre isso o tempo inteiro, porque isso está no meu coração. Eu sinto o Espírito Santo nos chamando a decisões. Tome uma decisão, faça uma escolha na sua vida. Se defina. Escolha para você um caminho. Porque essa indecisão tem roubado o tempo da tua vida. Quanto mais tempo você leva para tomar uma decisão, menos você goza do que Deus tem para você. Tome uma decisão de voltar hoje, de restaurar a tua vida hoje, porque tudo que Deus precisa é só que você se veja restaurado. É só que você se veja de pé, se veja renovado, se veja vivificado. Traga para o seu coração, permita que Deus abra os olhos da sua esperança, da sua fé hoje nesse lugar. E à medida que isso acontecer, rompa de uma vez por todas. Nunca mais volte. Nunca mais volte. Permaneça no lugar da sua cura. Permaneça no lugar da sua restauração. Gente, não é para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo. Porque Deus é um Deus de abundância para nós. Deus é um Deus de promessas. Deus prometeu vida plena para nós. Essa vida que nós estamos vivendo não é propósito de Deus. Eu não estou falando aqui, ausentando o que eu falei do sofrimento, quando ele é propósito. Eu estou falando de sofrimentos fora do propósito de Deus. Não é para nós isso. Deus tem uma vida plena, cheia de gozo e alegria para você. Se posicione. Se posicione. Fica em pé comigo um pouquinho só. O Ministério Louvor me ajuda aqui.